E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero trazer um assunto aqui para vocês. É complicado. Por quê? Porque, como eu trabalho com isso, obviamente eu sempre vou querer defender minha profissão, mas eu vou tentar ser o mais é, transparente, mais justo possível numa questão aí que eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas na hora da compra do imóvel, tá? Eu vou falar especificamente com vocês hoje o porquê você contratar um corretor, tá? Contratar uma imobiliária de confiança e quais são os benefícios e até mesmo quais são o custo disso, tá? Então, eu vou trazer para vocês o meu ponto de vista. Gostaria muito aí que vocês nos comentários. Eu sei que tem pessoas que não gostam de corretor, que acham que é uma comissão é alta. Cada um tem sua interpretação, tá? Então, se vocês quiserem nos comentários aí trazer seus pontos, eu vou dar meu ponto. Lembrando que aqui todos somos adultos, então é normal a gente ter opiniões diferentes, tá? Eu comecei o vídeo aqui na pista, que a gente foi buscar uma chave ali, na casa de um construtor. E estamos voltando lá agora para apresentar o imóvel para o cliente, tá? Pessoal, primeiro de tudo, o que eu quero trazer para vocês? O que é um corretor de imóveis, tá? O corretor de imóveis, tá? Ele é uma pessoa que ele atua na intermediação imobiliária, tá? Existe acho bem feio, né? Corretor não vende imóveis, tá? Corretor vende serviço. O corretor ele vende o conhecimento técnico dele, toda a parte da desburocratização do processo de venda, né? Dele administrar todo esse processo para o cliente comprador e vendedor não precisarem. Então, um corretor que não faz toda a parte burocrática, eu acredito, já começa aí o meu ponto, tá? Eu sei de imobiliárias, de corretores que simplesmente vendem, tá? E acham que é só isso, é só vender e depois o cliente vai lá, transfere e se vira. Eu não concordo com essa metodologia de trabalho, tá? No meu método de trabalho, tá? Todo o suporte necessário é dado, toda a parte de encaminhamento de documentação, aprovação de crédito, gerar o ITBI, é a gente que realiza, tá? Então, são métodos de trabalho, cada um trabalha do seu jeito, obviamente, mas eu, na minha concepção, o corretor tem que atuar assim. Ele precisa fazer essa parte, tá? Não legalmente, tá? Porque se a gente fala legalmente, quanto à corretagem, o corretor ele só é um intermediador, né? Ele faz somente a aproximação das partes, mas eu não trabalho assim. Então, a gente já começa nesse ponto onde a corretagem, ela tem que ser assim, tá? Ela tem que ser uma profissão que é muito séria, porque se envolve valores altíssimos, tá? Às vezes a pessoa junta dinheiro uma vida inteira para conseguir realizar o sonho da casa própria e sair do aluguel. Então já começa por aí. E quem é o corretor? O corretor realmente é um profissional habilitado, tá? Corretor tem que ter CRESSE, tá? Se não tem CRESSE, não é corretor. O que é o CRESSE? O CRESSE é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, tá? E ele faz a fiscalização e a aprovação, tá? De quem é e quem não é corretor. Se quem estiver atendendo você não tem CRESSE, ele não é corretor. Obrigatoriamente, na lei, o corretor ele tem que passar por um curso técnico ou tecnólogo, tá? Para poder ter essa habilitação legal e poder realmente fazer da corretagem, né, a sua vida, a sua carreira, o seu ganha-pão. Beleza, pessoal? Isso daí, essa introdução é somente, até se você tem interesse de ser corretor de imóveis, dá uma pesquisada na sua cidade se existe o curso. Presencial é sempre melhor, tá? Você vai ter mais conhecimento, vai fazer networking. E nessa profissão, eu diria para vocês que networking seria 30% de tudo que você vai vender vai vir do networking, tá? E até mais, pessoal, até uns 50%. Depende muito do método de trabalho. Eu gosto de trabalhar muito com indicação, sabe? Então, para mim, o networking, ele representa hoje uns 70%, 80% das minhas vendas. Sei de corretores que não focam tanto nessa parte, que focam muito em tráfego pago, que funciona também. Mas é isso. Só uma dica aí para quem quer atuar na área ou já atua, às vezes acaba ajudando aí vocês. Outro ponto, tá, pessoal? O corretor, ele tem que ter uma responsabilidade técnica, tá? Ele tem que fazer a verificação de documentação. Teve até um caso recente onde um corretor não fez a verificação de documentação, ou ele participou de um golpe, não lembro certinho, e ele foi processado e teve que indenizar o cliente, tá?
Então não é só vender o imóvel, existe sim a responsabilidade técnica, existe sim o código de ética que tem que ser seguido pelo conselho, tá? Então é isso. Agora vamos falar o porquê que você deve contratar um corretor, tá? Pessoal, hoje o mundo é muito digital, né? Qualquer um hoje que quer vender seu imóvel, tem até um amigo meu de uma cidade uma cidade menor do lado, eu vi um anúncio dele da casa, acho que é uma herança que eles recentemente tiveram uma perca na família e vão vender esse imóvel de herança. Eu conversei com ele, dei umas dicas para ele de oferecer para os vizinhos, essas coisas. Por quê, pessoal? Porque eu não sei qual que é a área de atuação do trabalho de vocês, eu não sei o que a grande maioria aqui do nosso canal faz, mas a gente entende muito sobre o nosso trabalho e pouco sobre o trabalho do terceiro, né? Então, o corretor, ele está conectado, tá, a todas as tecnologias novas, a tudo que está acontecendo em questão de financiamento, documentação, regulamentações da cidade, do bairro, da rua, porque varia muito, tá, pessoal? Existe uma coisa que se chama zoneamento urbano, tá? Que é um mapa, tá, que a prefeitura faz, que divide as cidades por zonas, do que pode e o que não pode construir, qual que é a taxa de ocupação, qual que é a ocupação mínima. Isso vai variar muito, pessoal. Então, quem é da área sabe, tem que saber, né? Ou deveria saber. Então, o corretor ele precisa ter essas informações. E por que a venda de um imóvel é mais fácil pelo corretor? Porque, querendo ou não, somos uma empresa, somos uma vitrine, tá? Que a gente expõe nossos produtos e a gente, no decorrer da carreira, pessoal, a gente acaba juntando investidores, até mesmo essa parte que eu comentei lá no começo, do network, que a gente sabe quem pode querer investir no imóvel, quem conhece tal rua. Eu tenho cliente, pessoal, que sem mentira para vocês, que eu comecei a atender e foi fechar casa comigo depois de 3 anos. Então, o mesmo cliente, ele visitou, viu outros imóveis com os corretores e depois de 3 anos acabou fechando uma casa comigo, até no bairro Vergani. Uma família sensacional, que era a hora de compra deles, né? Então, o corretor, a imobiliária, ele já tem essa carteira de clientes, tá? Para quando você depositar confiança nele, e obviamente você tem que ter um corretor de confiança, tá? Eu vou trazer um outro vídeo falando somente sobre isso para explicar melhor. O corretor, ele já vai ter os possíveis clientes, ele vai saber onde anunciar seu imóvel, ele vai saber quem tem potencial para comprar o seu imóvel. É muito comum a gente ouvir de proprietário que quando ele colocou uma plaquinha lá, vende esse imóvel direto para o proprietário, apareceu muita gente, falou que achou que ia vender em uma semana, que teve trocentas visitas, mas não vendeu. Por quê? Porque às vezes a pessoa é só curioso, às vezes a pessoa não tem a condição social de comprar aquele bem no momento. Então, são muitas variáveis que, como a gente já está na área, a gente já sabe. Por exemplo, hoje, não que isso seja via de regra, tá? Mas na maioria dos meus atendimentos, tá? Quando eu saio de casa para fazer o atendimento, eu já preciso saber o que a pessoa pode comprar, o que a pessoa, se ela já definiu a forma de aquisição do imóvel. Porque senão, pessoal, no começo de carreira é muito comum a gente mostrar muito, fazer muita visita e acabar não vendendo nada. E isso é frustrante tanto pro proprietário do imóvel, tá? Quanto pro corretor. Você fazer várias visitas e acabar não fechando nada. Até mesmo o custo, pessoal. A gasolina está R$ 6,20. Não dá para você ficar rodando para cima e para baixo sem um foco, sem um objetivo claro do que você está buscando com isso, né? Por exemplo, a gente está saindo agora, a gente vai mostrar, o imóvel vai ser mostrado para uma cliente que já tem um crédito aprovado no valor de X. Todos os imóveis daquele nicho que a gente tem captado e buscamos com outros parceiros já estão mapeados para ela visitar hoje. Então, querendo ou não, o tiro é mais certeiro, tá? Não que a gente vai vender para todos, obviamente que não, senão a gente já estava milionário, né? Mas é isso. É por isso que eu vejo muito, às vezes as pessoas não entendem o porquê às vezes cai na mão do corretor e vende rápido, porque já tem um cliente. Por exemplo, hoje eu tenho um cliente investidor para galpão, que ele procura um galpão no perfil X, ele já comprou um galpão comigo e está buscando mais um, mas não acha muito no perfil, e ele não gosta muito de construir, e acaba que ele está sempre segundo ele, tá, ele tem aproximadamente 20 galpões na cidade, e sempre que surge algo mais ou menos no perfil, eu mando para ele. Então, às vezes, temos também investidores de aluguel, que toda vez que surge um imóvel, que existe uma boa locação, a gente já tem esse cliente. Então,
basicamente é o quê? O profissionalismo, tá? Até mesmo a questão de material de divulgação, o networking, tudo isso englobado, pessoal, a gente pode resumir que o corretor, ele trabalha somente com isso, as pessoas já sabem que ele trabalha com isso. E digo mais, tá? Hoje, por exemplo, como eu moro numa cidade no tamanho médio para pequeno, acaba que não dá para definir tão bem o nicho, tão bem o bairro de atuação, tá? Mas a gente tem bem definido qual que é o público-alvo, para quem que a gente gera anúncio, porque toda vez que entra um imóvel mais ou menos no perfil do que a gente já espera do pessoal que a gente tem em carteira, fica mais fácil fazer a venda. E uma imobiliária também vai fazer esse trabalho, tá? Eu falo muito sobre corretor autônomo, pessoal, porque eu sou corretor autônomo, eu tenho CNPJ de imobiliário, eu tenho CRES jurídico, mas trabalha somente eu com a minha esposa, então somos autônomos, né? Não somos empresários. Mas a imobiliária ela vai ser além disso, ela vai ter mais investidores, vai ter mais network ainda. Então são várias e várias coisas conectadas que geram isso, tá? E o custo também operacional, que às vezes as pessoas têm uma... Agora vou defender minha profissão, tá? Para quem paga é muito, para quem recebe não é tão alto. Por quê? Porque não é... Vamos usar um exemplo, né? Foi fechada a venda de uma casa de 400 mil reais. Os honorários, pessoal, eles são de 20 mil, tá? Aqui em Pouso Alegre, na cidade de Pouso Alegre, se trabalha com 5%. A maioria das cidades trabalham em 6%, tá? Existem imobiliários que cobram 7%, 5%. Vai depender muito aí da região, do combinado entre as partes. Eu não gosto de trabalhar com aquela história assim, eu quero X na mão que vender acima é teu. Porque, pessoal, isso daí dá um rolo. Vamos supor que o imóvel da pessoa vale 500 mil, mas o cara quer 400 mil, você arruma alguém que pague 500 mil. Ninguém vai querer pagar 100 mil de comissão, pessoal, porque mesmo tendo sido combinado é complicado, porque é um valor muito alto, muito, muito, muito alto, tá? Então, o correto, tá? Na corretagem é se trabalhar exatamente assim, 5% sobre o valor de venda, tá? Obviamente existem negociações e várias outras coisas. Mas, vamos voltando no exemplo dos 400 mil, são 20 mil, certo? Se envolver uma parceria, que é muito comum, esse valor já cai pela metade, porque quando é parceria se divide em 2 a comissão, cada um fica com a sua parte. Desses 10 mil, você tem que pagar impostos, tá? Você vai pagar aí com o CNPJ na faixa dos 14%, 16% sobre a nota emitida, que você tem que emitir nota, tá? Então, só nisso daí, vamos supor que não foi parceria, você vai pagar 16%. Dos 20 mil já sobram uns 16, tá? Você vai ter gasto em anúncio, em gasolina. Então, o lucro líquido, tá, é baixo. E a questão também não é só o lucro, tá? Porque a gente imagina assim, não, ele vende todos os meses. Não, pessoal. Eu escuto muito falar assim, corretor que não vende todo mês está trabalhando errado. Isso não é a maior mentira da história, tá? Pode ser que você venda todos os meses, mas de todos que eu conheço, não é assim que funciona. Existem meses que você vende mais, existem meses que você não vende. Já tivemos uma vez aqui, pessoal, que batemos 3 vendas em 10 dias. E também tivemos uma vez que ficamos 2, 3 meses sem vender. Então, no geral do ano, talvez chegue sim próximo a uma venda, 2 vendas por mês. Mas falar que vende todos os meses não dá não, tá? É mentira. Isso daí eu não acredito. Pode ser que uma imobiliária com 20 corretores venda, mas um corretor sozinho vender 2 imóveis por mês, eu não acredito. Posso estar enganado, posso estar trabalhando errado, mas não acredito nisso não. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Agora, defendendo o lado do proprietário, eu entendo que 5% sobre o valor de uma negociação é um valor alto a se pagar. Porém, você tem que verificar o quê? Qual foi o benefício que você teve do corretor vender? Vendeu mais rápido, vendeu no preço de mercado? Acontece muito, pessoal. Em negociações do proprietário vender direto, do imóvel ser vendido muito abaixo do valor de mercado, tá? Porque não foi feita uma avaliação mercadológica do valor do imóvel. Sei de imóveis aí que eu avalio em 800 mil, que foram... Opa, peguei um buraco que eu não vi. Imóveis que foram negociados a 500 mil, 550 mil, direto com conhecidos, com amigos, e a pessoa ganhou dinheiro, né? Porque não foi feita uma avaliação do imóvel. E lembrando, pessoal, um corretor sério, ele vai avaliar seu imóvel, tá? Ele não vai só pegar seu imóvel e jogar na internet e achar que tá vendendo, não. Então, é outro ponto. Pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui, que eu olhei aqui, tá com quase 15 minutos. Fica muito cansativo assistir. Trago mais vídeos desse jeito para vocês, explicando um pouquinho mais sobre a profissão em si. E também eu queria sugestão de assunto, tá? Se você tem alguma dica aí, deixem nos comentários que eu tento trazer um vídeo falando sobre.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.